Os leilões de imóveis mais lucrativos e menos concorridos. Nesse vídeo eu vou te explicar como você identifica esse tipo de oportunidade em leilão. Se você vai investir em leilão de imóveis, você precisa identificar quais são os leilões mais lucrativos e os menos concorridos. Se você conseguir fazer isso, você vai se diferenciar da maioria, você vai ter uma vantagem competitiva, você vai conseguir comprar os imóveis nas melhores oportunidades, com os melhores valores e nos lugares, né, nos leiloeiros certos. Ok? Então, comprar o imóvel certo, pelo valor certo, né, no lugar certo, é o que você precisa para lucrar com leilão de imóveis, tá? E aí, nesse vídeo eu vou te explicar 5 passos que, se você seguir, você vai ver que já vai dar diferença. Vai te dar uma vantagem competitiva muito grande em relação a 99% dos investidores que investem em leilão de imóveis. Então, são 5 passos. O primeiro passo é esse daqui, ó. Busque imóveis fora das áreas ou bairros nobres. É impressionante, mas geralmente os investidores querem comprar imóveis nos lugares nobres. Por exemplo, em São Paulo. Lá tem Bela Vista, né? Tem lá Vila Mariana, tem Moema. Então, são áreas nobres que todo mundo quer comprar imóveis. Por quê? Porque sabe que lá tem uma alta liquidez. Porém, se você prestar atenção, em todos os bairros tem lá a pessoa para comprar um imóvel, desde que seja o imóvel certo para aquela região. Então, o que você precisa focar é na liquidez do imóvel para aquela região. Então eu sempre conto aqui nos vídeos, né, um caso que eu tive particular, onde eu comprei um imóvel num bairro que eu desconhecia, eu nem sabia onde ficava esse bairro em São Paulo. Porém, nos contatos, né, na análise de mercado que eu fiz, eu verifiquei que esse imóvel tinha uma alta liquidez naquele bairro. Então, é o imóvel certo, no lugar certo, pelo preço certo. Esse foi um dos imóveis que eu comprei mais lucrativos. Na verdade, eu lucrei mais de 100% com ele, foi o que vendeu mais rápido. E era uma área desconhecida, um bairro desconhecido. Então, olha só, o primeiro passo para você identificar os leilões mais lucrativos e menos concorridos. Você não pode ficar onde todo mundo está. Onde todo mundo quer comprar, está todo mundo disputando lá. Nesses lugares nobres, os imóveis saem mais caros, né? Então você vai perder margem de lucro nesse tipo de leilão. Então você tem que ir na contramão da maioria, partir para as áreas, os bairros que não são nobres, porém você vai identificar ali, na hora de fazer a análise de mercado, a liquidez de imóvel naquele bairro. Qual é o imóvel que tem liquidez para aquele bairro? É isso que você precisa saber, ok? Então, eu não preciso visitar o bairro, não preciso nem ir no imóvel, eu só preciso fazer os contatos certos. Isso eu explico em detalhes dentro do meu método Análise Pro, você depois pode conhecer e saber mais os detalhes de como fazer isso, tá? Isso é que vai diferenciar você da maioria. Então, foque, né? Busque imóveis fora das áreas nobres, tá? Você vai achar imóveis de alta liquidez lá. Segunda coisa, segundo passo, busque imóveis em cidades do interior. Você não tem que comprar imóvel na sua cidade, você não vai morar no imóvel, você não está comprando um imóvel para morar nele, você está comprando um imóvel para fazer negócio. Então, o que interessa? Que aquele imóvel tenha liquidez, tá? E que ele esteja num lugar que ele vai vender depois, vai vender muito bem. Então, muita gente erra querendo arrematar somente nas capitais. Por quê? Porque nas capitais a cidade é maior, tem maior liquidez a princípio. Mas se você comprar o imóvel errado, né, no lugar errado, você não vai vender, ainda que você compre, arremate por um valor muito bom. Então, uma outra dica que eu te dou aqui, segundo passo, foque, né, busque oportunidades nas cidades do interior. São Paulo mesmo, as cidades do interior do estado de São Paulo são muitas cidades excelentes, como Ribeirão Preto, como Rio Preto, né, como Sorocaba, como Campinas, como Rio Claro, Limeira, como tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em todos os estados. Então, o que é importante? Não interessa onde for, onde é, né, onde vai ser, onde o imóvel esteja. Para mim, o que interessa? Se o imóvel tem liquidez. Então, quando você busca o imóvel nas cidades do interior, a sua concorrência reduz substancialmente, bastante. Porque geralmente as pessoas buscam nas grandes cidades, tá? E deixam as pequenas cidades achando que não vai vender.
os imóveis lá. Você só precisa saber onde é que o mercado imobiliário está de fato aquecido. Pode ser em qualquer cidade, né? Por exemplo, em Camboriú, né? O Balneário Camboriú é uma cidade altamente aquecida para imóveis, né? Campinas, né? E outras cidades, é só você ir lá no Google pesquisar quais são as cidades hoje que estão com o mercado aquecido. E você vai, então, buscar cidades do interior, né? Cidades do interior, e ali você vai ver, tem mercado? Que tipo de imóvel vende bem ali? Naquela região, naquela cidade ou naquele bairro? E você vai focar nesse tipo de imóvel. Isso você vai fazer com que, assim você vai fazer com que a concorrência seja muito menor. Você pega o imóvel certo, ou seja, o imóvel de liquidez, então você vende rápido. Significa que o seu capital vai retornar muito rapidamente. Então, buscar imóveis em cidades do interior é uma outra dica, um segundo passo para você buscar, né, oportunidades lucrativas e menos concorrido. Você vai girar o seu capital mais vezes, tá? Uma outra forma de você se livrar da concorrência, que a concorrência nos leilões sempre vai ter a concorrência, você tem que saber ir na contramão disso. Um terceiro passo é você buscar tipos variados de imóveis. Ao invés de você só buscar apartamento, que todo mundo ama apartamento. Por quê? Porque apartamento é mais fácil de você avaliar, né, de você verificar, fazer uma análise de mercado daquele imóvel. E mesmo porque também, como apartamento geralmente, né, tem lá condomínio, muitos imóveis vão a leilão em razão da falta de pagamento de condomínio. Então tem muita quantidade no mercado. Ok, você vai achar excelentes oportunidades ali, mas você não tem que ficar só nisso. Você não pode ficar só buscando apartamentos para comprar, porque todo mundo está fazendo isso, ok? Você vai achar nos leiloeiros menos concorridos as boas oportunidades de apartamentos, tá? É uma forma de você sair da concorrência, é isso que eu te falei, buscar no interior e áreas não nobres, né, vamos dizer assim. Então você vai sair da concorrência mesmo com os apartamentos. Agora, se você quer lucrar de verdade, começa a buscar casas, terrenos, salas comerciais, galpões, prédio comercial, prédio industrial. Tudo se vende desde que você compre o imóvel certo, no lugar certo, pelo valor certo. E outra, faça parceria com imobiliários e corretores que são especializados num tipo de imóvel. Então, por exemplo, tem corretores que só vendem casas, por exemplo, em certas regiões. Então, tendo leilão naquela região, é excelente você fazer uma parceria com alguém que é especializado. Ele vai te falar que tipo de imóvel compensa você arrematar, porque depois para ele interessa vender. Então a parceria é bom para os dois lados. Ele conhece o mercado mais do que você e você conhece o leilão muito mais do que ele. Então a parceria é muito boa. Você arremata e põe na mão dele para vender depois. Mas ele é que vai te dizer que tipo de imóvel vai ter facilidade para vender depois, ok? E por qual valor. Se vende o imóvel pelo valor de liquidez, não é pelo valor de mercado. É por isso que se compra bem no leilão. O ganho no investimento em leilão de imóveis está na compra. Se você comprar bem, você vai vender no valor de liquidez, não no valor de mercado, né, ou de avaliação. E isso que eu explico também em detalhe dentro do método Análise Pro. Você tem que entender o mercado dessa forma. Valor de liquidez, o preço de liquidez é o que você tem que vender para lucrar e ganhar velocidade, acelerar a venda do imóvel. Ok? Então, não foque somente em apartamentos. No interior, especialmente, as pessoas querem mais casas, né, do que apartamentos. Também casas dentro de condomínio é uma excelente, né, opção. Casas dentro de condomínio. Porque quem quer apartamento geralmente está buscando segurança. E isso geralmente acontece nas cidades grandes, né, nas maiores cidades. Mas você não tem que ficar, como eu falei, somente nas grandes cidades. Vá para as cidades do interior e busque casas lá que tenham liquidez. O corretor, que vai ser seu parceiro, vai te dizer quais são esses imóveis. Quarto passo, busque imóveis de leiloeiros desconhecidos ou aqueles leiloeiros que o site dele é pouco acessado. São aqueles iniciantes que de repente tem uma ótima oportunidade, mas não está sendo visto. Então como é que você busca esse tipo de leiloeiro? Vai no Google, digita lá no Google, leiloeiro oficial, coloca lá leilão de imóveis, aí vai sair uma relação nas primeiras páginas, né? Vão sair ali os leiloeiros mais conhecidos. Mas aí você vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a 10ª, para a 20ª página, você vai achar leiloeiro lá que ninguém teve paciência de
rodar todas essas páginas. Você vai pegar os leiloeiros que são menos divulgados, eles não estão bem ranqueados no Google. Eles não estão aparecendo no Google. E hoje, os investidores que buscam oportunidades, que buscam os leiloeiros menos concorridos, ou os leiloeiros, eles vão lá no Google pesquisar. E aí eles vão lá primeira, segunda, no máximo, talvez na terceira página. Alguns que são mais insistentes, talvez vão até a quinta página. Se você for até a 10ª, até a 20ª página, você vai achar leiloeiro lá que é desconhecido e tem boas, que pode ter boas oportunidades. Você relaciona esses leiloeiros. Dentro do método Análise Pro, a gente tem uma relação desses leiloeiros também, a gente sempre atualiza, são os leiloeiros menos concorridos. Então, se você adquirir o método Análise Pro, você vai ter a relação desses leiloeiros, que são os menos concorridos. É onde você tem que estar de olho ali, né, todo dia olhando se entrou alguma boa oportunidade naqueles leiloeiros. Você coloca isso dentro de um arquivo seu para você acompanhar. E aí, você vai ter uma relação ali dos leiloeiros menos concorridos, tá? Menos acessados. São aqueles leiloeiros desconhecidos ou são iniciantes que têm boas oportunidades, tá? E assim, por mais dinheiro que você tenha ou outro investidor tem, você não vai conseguir acompanhar todas as oportunidades disponíveis no Brasil. São milhares aí de leilões todos os dias. Então, não dá para verificar todos, né? Mas quando você foca naqueles leiloeiros menos concorridos, você consegue buscar boas oportunidades com baixíssima concorrência e arrematar um imóvel, às vezes com um lance só. Você vai ver que tem imóvel que nem foi arrematado, né? Você pode arrematar também depois do segundo leilão. Então, primeiro leilão, segundo leilão, ninguém arrematou, você pode comprar esse imóvel depois. Eu ensino isso também dentro do método. Como é que você compra um imóvel depois do segundo leilão? Tá? Então, é uma outra forma interessante de você comprar imóveis, porque passou batido. Não é porque ninguém arrematou, então o imóvel não é bom? Não é. Não acontece assim. Às vezes não foi arrematado porque o cara que é bom, o investidor não viu a oportunidade, estava vendo outras oportunidades. Quem viu talvez não tinha dinheiro, ou quem viu nem conseguiu aferir ali o valor daquele imóvel para fins de investimento. Então isso acontece demais. Oportunidades que passam batido. Eu cansei de comprar imóveis depois de segundo leilão altamente lucrativos, tá? Você pode fazer o mesmo. Então, o quarto passo seria isso, você focar atrás desses leiloeiros. Se você tiver aí o Análise Pro, né, que é o meu método para investidor, você vai já ter isso lá prontinho para você. E uma outra, por fim, o quinto passo, que é interessante, que pouca gente olha, é você observar as oportunidades no primeiro leilão. Todo mundo só fica lá esperando o segundo leilão. Depois é uma briga no segundo leilão. Tá todo mundo no mesmo lugar, atrás dos mesmos imóveis, né? E tem imóvel que sai mais caro no segundo leilão do que no primeiro. Olha só o absurdo. Mas acontece direto. É só você olhar aí no site dos leiloeiros, lá os leilões encerrados. Você vai ver que às vezes no segundo leilão ficou mais caro do que no primeiro. Mas por que então, se o cara estava disposto a pagar mais, por que não comprou no primeiro? Você pode garimpar oportunidades no primeiro leilão que de repente você vai ver que já está com uma boa margem, ou porque a avaliação está defasada, alguma coisa aconteceu ali, eu estou falando dos leilões judiciais, tá? Você pode conseguir ali, ou também no extrajudicial. Já vi leilão da Caixa aí, né? Por exemplo, que no primeiro leilão o valor estava fora, né? Na verdade, e extrajudicial compensava já comprar no primeiro leilão, ok? Dependendo da liquidez do imóvel, né? O tempo que retorna para você o seu capital, ainda que você tenha uma margem um pouco menor do que você está buscando, compensa por causa da agilidade. Você vai girar o seu dinheiro mais vezes. Então, a forma de você multiplicar o seu capital, além de comprar um imóvel, né, que tem uma boa margem de lucro, mas é focar mais na liquidez, porque a liquidez é o tempo de retorno desse investimento para o seu bolso. Então, de repente, você vai poder reduzir um pouco a sua margem de lucro para poder rodar mais vezes o seu capital. São estratégias que estão ensinadas aí dentro do método Análise Pro. Você pode conseguir também fazer esse tipo de negócio. Agora, o que é importante? São 5 passos então que eu te passei. Tá? Buscar os imóveis fora das áreas, né, de bairros nobres, buscar imóveis em cidades do interior, sair, né, não só ficar na sua cidade ou na sua região, buscar em tipos variados de imóveis, não ficar só em apartamento, tá? Buscar os leiloeiros menos concorridos, aqueles que são menos acessados, são iniciantes, e observar as oportunidades de leilão no primeiro leilão.
Você vai achar boas oportunidades aí, você vai conseguir identificar ali oportunidades altamente lucrativas e assim com uma concorrência muito baixa. Além disso, você vai precisar, logicamente, saber avaliar esses imóveis da forma correta. Eu ensino isso dentro do método também, o método Análise Pro. Você pode focar, você tem que focar na liquidez do imóvel mais do que na margem de lucro dele, ok? E também você precisa do PPCL, né, que é a planilha de previsão de custos e lucros, né, lucro ao final. Você tem que ter essa planilha, senão é dar um tiro no escuro. Isso também está dentro do método Análise Pro. O importante é o seguinte, o melhor investimento hoje no Brasil disponível é o mercado imobiliário, que está super aquecido, tá? E a tendência é aquecer mais esse ano agora, e você aproveitar a oportunidade de estar atuando, colocando seu capital dentro do mercado imobiliário. Agora, dentro do mercado imobiliário, a melhor opção são os leilões de imóveis. Não tenha dúvida, são os leilões de imóveis, tá? Onde você tem mais agilidade e mais lucro. O que eu sempre digo, o leilão de imóveis te oferece a garantia, né, igual ou maior do que as aplicações bancárias, e o lucro igual ou maior do que o mercado financeiro. Isso é pura realidade. Tá? Seria muito interessante se você está realmente a fim de aplicar o seu dinheiro bem aplicado, não precisar deixar no banco, em aplicações, nem precisar correr o risco, né, do mercado financeiro. A melhor opção é realmente o leilão de imóveis, ok? Agora, para isso, você vai precisar de um método. O método mais completo disponível hoje no mercado é o meu método, né? Depois de 23 anos atuando com leilão de imóveis, eu que comecei no Brasil, fui o pioneiro em assessoria a investidores em leilão de imóveis. Eu sou investidor e também especialista em leilão de imóveis. Então, se você realmente quer entrar a sério nisso, eu te recomendo fortemente. Veja como funciona o método Análise Pro. Para isso, você vai clicar em algum lugar dessa página aqui, vai ter aí um botão Saiba Mais, né? Ou se já não estiver me vendo no Instagram, lá na bio, né, do Instagram, você vai clicar lá, você vai conhecer o método Análise Pro. Se você vai entrar ou já está nesse mercado, desse tipo de investimento, você tem que conhecer o método Análise Pro. Fica aí a dica para você também. Então, te passei aqui os leilões mais lucrativos e menos concorridos, como é que você identifica. Faça isso que eu te falei e depois me fala os resultados, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.